essa ideia que a gente pode ter de decantação. Mas, gente, pensa comigo, se eu pego a água do rio e ela está turva, eu vejo que tem sujeira ali, não está legal ainda para consumir, consumo, por exemplo. Se eu deixo parado para decantar, tem sujeira que não decanta. O que eu posso fazer a partir dali? Aí eu posso forçar uma decantação, eu posso fazer com que aquele material que está suspenso possa vir para o fundo do meu recipiente. Aí eu já não vou usar uma simples decantação, já vou utilizar uma centrifugação. Aqui, gente, já é um tratamento mais laboratorial, tá? Mais laboratório que se utiliza a centrifugação. Centrifugou é colocar, por exemplo, quando você faz o exame de sangue, coloca o sangue num tubo de ensaio, leva ele para uma máquina, a gente coloca dentro da máquina, esse tubo de ensaio ele vai girar numa velocidade muito alta, onde ali vai atuar uma força chamada centrífuga de dentro do centro para fora, fazendo com que esse material particulado venha a decantar. É uma decantação? É, mas é utilizando um equipamento, é de uma maneira, vamos dizer que forçada, por isso o nome diferente, o nome centrifugação. Filtração simples a vácuo, galera, isso está no teu dia a dia. Quem nunca viu alguém fazendo café, ou até mesmo você fazendo café, eu coloco pó de café no filtro, jogo água quente e vejo que a borra do café, ela fica retida no filtro. O café, o líquido, passa pelo filtro. Processo chamado de filtração simples. Filtração a vácuo também já é um processo mais refinado, num laboratório, onde eu consigo promover um ambiente com ausência de ar, um ambiente com uma pressão muito baixa, onde eu vou acelerar a minha filtração. Resumindo, filtração simples é um procedimento que você utiliza para fazer o café. Filtração a vácuo é para acelerar o processo de filtração. Correto? Extração. A gente já caiu até na prova do Enem, meio que recente. A extração é muito comum porque a gente pega algo sólido e tenta tirar algo líquido dali, de várias formas, principalmente esmagamento. Quem nunca viu aqui nas nossas ruas, por exemplo, é muito comum passar um carrinho com um monte de cana de açúcar e ele pega aquela cana, coloca numa prensa, ela começa a moer essa cana e começa a sair um líquido. Galera, eu tirei dali um líquido que estava dentro de um sólido, mas eu utilizei para isso um esmagamento. Eu esmaguei a cana-de-açúcar. Dendê é um sólido. E se eu colocar no pilão e esmagar esse sólido, eu vou tirar o óleo do dendê. Óleos essenciais, como por exemplo, aquele que é utilizado em sauna, o eucalipto, por exemplo, a gente pode fazer um processo de extração por arraste. Então, basicamente, quais são os métodos de extração que a gente tem? Esmagamento, se eu pegar alguma coisa e esmagar aquele sólido para retirar a substância. Pode ser também por arraste, quando eu uso um vapor para passar por dentro de algumas folhas, por exemplo, para poder retirar a substância que eu desejo. E fora esses dois, esmagamento e por arraste, eu posso fazer uma extração através de solvente. Utilizo um solvente e esse solvente retira aquilo que eu quero. Tá beleza? Para que vocês lembrem até desse método de extração, tem um filme que ele trata dessa situação, é um filme, acho que de suspense. O ator principal, ele é um psicopata, ele mata as mulheres, coloca dentro de um tanque com a intenção de extrair do corpo delas a essência, o cheiro. Se eu não me engano, o nome do filme é Perfume. E vocês conseguem perceber que ali há um processo de extração, é claro, que é uma coisa totalmente maluca, o cara é psicopata, mas em relação ao método de separação, há um fundamento, tá bom? Ele vai extrair aquilo, a ideia dele é extrair a essência de cada mulher,
Tá certo? Galera, sifonação é quando eu quero separar dois líquidos. É possível ter um sistema líquido sólido para poder separar apenas o líquido. Eu teria que colocar em alturas diferentes, tá? Os recipientes. Por exemplo, imagine você que eu tenha em um recipiente água com gasolina. De repente misturou, por algum acidente, misturou água com gasolina. Eu vou ter essas substâncias separadas porque o sistema é heterogêneo. Eu posso separar o líquido que está na parte superior através do uso de uma mangueira, mas elevando o recipiente que tem a mistura. O outro que está mais embaixo, ele está vazio. Eu vou transferir a gasolina de um recipiente para o outro, utilizando uma mangueira, por exemplo, mas eles têm que estar em alturas diferentes. Sublimação fracionada, lembra para a gente aquele método de sublimar, que é passar do sólido direto para o gasoso. Mas, gente, se é sublimar, lembre que essas misturas, que essa mistura tem todos os componentes sólidos. Isso aqui também é um método mais industrial, um método mais laboratorial. Não é muito comum em prova. Os mais comuns em prova, basicamente, são esses aqui. Lembre de marcar esses métodos que eles são muito frequentes em prova: dissolução fracionada, separação magnética, floculação, lembra desse aí, gente, também, decantação e centrifugação. Esses métodos aí, eles são muito comuns em prova, fica ligado principalmente neles. E para finalizar, os sistemas homogêneos, basicamente 4. Caso você goste de memorizar, Daniel, eu quero memorizar alguma coisa, quero memorizar isso aqui, são só 4, aqui é uma porrada de método de separação, então memorize isso aqui, correto? Fusão fracionada, liquefação fracionada, evaporação e destilação. Fusão, todo mundo já sabe, que é quando passa do sólido para o líquido. Liquefação, gasoso para o líquido. Fica atento na setinha bem aqui, ó, sólido passando para o líquido, gasoso passando para o líquido, tá certo? Tranquilo? Aqui, gente, quando eu coloco o método de separação, fusão fracionada e liquefação fracionada, eu estou mostrando para você a passagem de um estado físico para o outro, mas lembre que quem sofre fusão é sólido, então tem uma mistura de sólido. Quem sofre liquefação são gases, então tem uma mistura de gases. Aqui eu posso ter diversos sólidos, como por exemplo uma joia de ouro. Joia de ouro não é só ouro, é ouro, tem prata, tem cobre, uma mistura de sólidos. Eu posso começar a derreter e pelo ponto de fusão de cada sólido, eu vou conseguir transformar um por vez de sólido para líquido. Por isso que o nome é fracionada, porque não é todo mundo que derrete de uma vez só. Eu vou derreter um de cada vez, tá certo? A ideia é essa. Liquefação fracionada. Quem nunca viu no hospital aqueles vasos de pressão contendo oxigênio líquido? Cara, de onde vem esse oxigênio líquido? Vem do atmosférico. O ar é uma mistura de gases. Eles vão sofrer um processo chamado de liquefação. E aí eu vou começar a tornar um gás por vez líquido. Daí é gasoso para o líquido. Por isso o nome é liquefação fracionada. Então o principal exemplo é esse. O atmosférico, onde eu pego o nitrogênio, o oxigênio, o gás hélio, o gás hidrogênio, tiro esses gases e vou liquefazendo um de cada vez, certo? Evaporação é quando a gente extrai um líquido, onde lá dentro tem provavelmente um sólido, pelo processo simples de evaporação. O próprio nome já é o nome do método. O nome do processo é o nome do método. Lembre desse exemplo aqui, muito comum para a gente, as salinas. Você sabe que o Brasil é um grande exportador de sal. Onde qual é a região que tem maior produção de sal, onde tem muitas salinas? Rio Grande do Norte. No interior do Rio Grande do Norte, algumas salinas
elas servem até como ponto turístico devido às montanhas enormes de sal que se tem naquela região. O que a gente faz? Pega essa água do mar, represa em algumas espécies de tanque, o calor do sol tira a água e sobra o sal. Um processo chamado de cristalização. Detalhe, gente, na evaporação eu posso representar outros, eu posso colocar aqui no lugar de evaporação outros 3 nomes: cristalização, recristalização e precipitação. Todos eles são baseados em evaporação. Tá legal? Fazer com que o líquido passe para o estado gasoso ou vire vapor para obter somente o sólido. Tá certo? Então lembra do caso das salinas, beleza? E para terminar, destilação simples e fracionada, galera, de todos esses aqui é o método mais importante. Destilação simples e fracionada, as duas, elas acontecem dessa forma: o líquido virando vapor, esse vapor ele é quente, ele é resfriado e volta a ser líquido de novo. Beleza? Vou repetir. Daniel, o que é destilação? Basicamente é líquido virando vapor e esse vapor voltando a ser líquido novamente. Certo? Só que você vê que tem nomes diferentes, logo há uma diferença. Destilação simples, quase sempre, escuta o que eu estou falando, ó. Quase sempre é quando eu tenho um líquido e dentro desse líquido tem um sólido, tipo água e sal. O ponto de ebulição da água é em torno de 100 graus. O sal de cozinha é em torno de 1500 graus. Gente, a temperatura de ebulição é muito distante. Então é uma destilação simples. Aquece, a água vai embora e resta apenas o sal. Beleza? Mas lembra de diferenciar de evaporação. Tá? Na evaporação, nas salinas, por exemplo, a água é perdida. Você não tem essa água de volta. Tá? Na destilação simples, a água vira vapor e volta a ser água de novo. E eu consigo reaproveitar essa água. Destilação fracionada. A diferença do ponto de ebulição das substâncias é muito pequena. A gente adota um padrão. O padrão é de aproximadamente 80 graus Celsius. Se a diferença no ponto de ebulição das substâncias for superior a 80, é destilação simples. Se for inferior a 80, destilação fracionada. Qual é a grande diferença entre os dois, fora essa diferença de ponto de ebulição? É que o equipamento que eu uso para fazer destilação fracionada possui uma torre de fracionamento semelhante ao que a gente se utiliza para poder destilar o petróleo. Na torre de fracionamento, a gente tem bolinhas de porcelana ou pode ser bolinhas de vidro para que ela consiga fazer fracionar essa ebulição dos componentes. Se eu tenho, por exemplo, 2 líquidos onde o ponto de ebulição é muito próximo, é possível que esses dois comecem a vaporizar juntos, ou frações, os resquícios de um outro líquido vaporize junto. O que acontece? Quando eles atingem essas bolinhas de vidro ou de porcelana, eles perdem calor. Se perde calor, eles voltam a ser líquido. Ou seja, vai haver um refluxo desse líquido para o recipiente que tinha antes essa substância. Então eu imagino que eu tenho um recipiente contendo 2 líquidos, esses líquidos têm um ponto de ebulição muito próximos, o líquido vaporiza e com ele vai um outro também. Atingiu a bolinha de porcelana, ele resfria, há um refluxo, essas bolinhas vão funcionar justamente para isso, para promover o refluxo, e aquela outra substância que tem um ponto de ebulição menor, ela consegue passar pelas bolinhas de porcelana, vão vaporizar e depois voltam a ser líquido mais uma vez. Basicamente, os métodos que a gente tem para mistura heterogênea e mistura homogênea, sistemas homogêneos, são esses. Se você focar principalmente nesses que estão marcados, você consegue solucionar as questões da sua prova, ou até mesmo prova de vestibular. Lembre da importância desses métodos. Eu só esqueci de marcar para você aqui um método como extração,
é muito importante. Gente, esse método de extração tem diversos casos em que a gente envolve extração. Cana-de-açúcar, que eu falei para vocês, óleo do dendê, óleos essenciais, qualquer óleo essencial aromático, a gente pode envolver um método de extração. Tudo bem? Pode ser por arraste, e aí a gente consegue perceber a importância desses métodos. Lembre, o objetivo aqui não é você ver se o método está certo ou se está errado, é você conseguir identificar qual desses 4 critérios você vai utilizar para identificar o melhor método para você separar esses componentes. Tá certo? A gente vai fazer uma pequena revisãozinha com imagens e no final umas 3, 4 questões para poder consolidar tudo isso que a gente ouviu. Tá beleza?